Olá, minha amiga ou meu amigo. Você por acaso já reparou que algumas mulheres simplesmente têm um poder inexplicável sobre os homens? Elas não são necessariamente as mais bonitas, nem as mais disponíveis, mas têm algo que hipnotiza, que prende, que faz ele pensar nelas o tempo todo. E o mais impressionante, muitas vezes, o segredo está justamente em atitudes que parecem proibidas, que desafiam o óbvio, que vão contra tudo aquilo que dizem por aí sobre como conquistar um homem. Hoje eu vou te revelar 8 comportamentos femininos que mexem com a mente masculina de um jeito quase viciante. E o melhor, você pode aplicar isso sem deixar de ser quem você é, apenas ativando o seu lado mais poderoso, mais misterioso e mais irresistível. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode virar o jogo nos seus relacionamentos. Então, fica comigo até o final, porque o último comportamento é o mais perigoso e o mais eficaz. Vamos começar com a primeira parte, e vou te guiando, pode ser? O poder do mistério. Por que não revelar tudo de cara gera fascínio? Sim, isso mesmo. Existe uma força silenciosa que age com mais intensidade do que qualquer palavra bem colocada, qualquer roupa provocante ou até mesmo qualquer demonstração explícita de interesse. O mistério. E talvez esse seja um dos elementos mais ignorados pelas mulheres quando o assunto é atrair de verdade, de forma intensa e duradoura. A verdade é que o cérebro masculino é naturalmente atraído por aquilo que ele ainda não entende completamente. Tudo o que é um enigma, um desafio, algo que desperta curiosidade e não entrega respostas prontas, ativa o instinto de caça, de conquista. E é aí que entra o mistério como uma arma poderosa. Porque quando você revela tudo sobre você, seus sentimentos, suas intenções e até mesmo seus limites logo de cara, você perde algo essencial: o poder da dúvida. O homem deixa de se perguntar: o que será que ela está pensando? O que será que ela sente por mim? Até onde ela vai? E acredite, essas perguntas não são sinais de confusão. São sinais de interesse genuíno. O fascínio nasce da incerteza. O mistério não significa ser fria, distante ou indiferente. Significa saber dosar o quanto você entrega. É responder com um sorriso ao invés de uma explicação completa. É deixar uma história no meio, criar camadas na sua personalidade. Não deixar tudo às claras, como se você estivesse tentando ser compreendida o tempo inteiro. Ser misteriosa é ser fascinante. É fazer ele perceber que, por mais tempo que passe com você, sempre haverá algo novo para descobrir. Um olhar que ainda não foi decifrado, uma opinião que surpreende, uma reação que ele não esperava. É mostrar que você é um universo inteiro e não um mapa pronto. E mais, o mistério desperta respeito. Porque homens tendem a valorizar mais aquilo que não conseguem acessar facilmente. E isso não tem nada a ver com jogos baratos ou manipulação. É sobre consciência do seu próprio valor. Você não precisa se explicar, se justificar ou se entregar por completo para ser amada. Pelo contrário, quanto mais você preserva certas partes suas, mais você ativa nele a vontade de mergulhar fundo. E aí acontece o vício, porque o mistério tem esse efeito. Ele cria dependência emocional. Ele faz com que ele pense em você mesmo quando não está com você. Ele começa a buscar sinais, lembrar de frases, imaginar cenas, tentar prever seus próximos passos. Ele entra num ciclo interno de curiosidade e desejo, e isso é altamente viciante. Agora, um alerta importante: mistério não é silêncio absoluto. Não é virar um muro intransponível. O mistério eficaz é aquele que brinca com a revelação, que mostra um pouco e esconde outro tanto, que dá pistas, mas nunca entrega o final do filme. Pense nisso como um perfume marcante. Você sente, se encanta, mas nunca sabe exatamente qual é a essência. Você só sabe que quer sentir mais. E é assim que o homem deve se sentir em relação a você: intrigado, encantado, viciado.
O mistério é o primeiro passo para esse efeito, e se usado com consciência, ele te transforma numa mulher inesquecível. Está gostando do conteúdo? Antes de eu revelar o próximo comportamento, por favor deixe seu like e comente: eu sou uma mulher forte. O próximo comportamento é a autoconfiança silenciosa, como a segurança interna se torna irresistível. Você já deve ter ouvido falar que autoconfiança é sexy, mas o que poucas pessoas entendem é que a autoconfiança mais poderosa não é aquela que grita, é a que sussurra. Não é sobre dizer ao mundo que você é incrível, é sobre saber silenciosamente que você é. E esse tipo de energia é magnética. A autoconfiança silenciosa tem um impacto tão profundo nos homens porque ela não depende de validação. Ela não tenta provar nada. Ela simplesmente existe. E isso muda completamente a forma como você é percebida. Uma mulher segura de si não entra em competição com outras. Ela não precisa de aprovação constante. Ela não está preocupada se ele vai responder na hora, se olhou ou deixou de olhar, se elogiou ou ficou em silêncio. Ela sabe quem é. E é justamente essa postura que deixa os homens completamente intrigados. Porque ela não joga o jogo da carência, da urgência, da necessidade de agradar. Ela vive no próprio eixo, e estar perto de uma mulher assim é como sentir que você está diante de algo raro, valioso, que não pode ser comprado nem forçado. A autoconfiança silenciosa aparece nos detalhes, no jeito como você entra em um ambiente sem se preocupar se está sendo observada. No modo como você fala pausadamente, com firmeza, sem pressa de ser compreendida. No olhar que transmite presença e calma. No sorriso que vem de dentro, sem necessidade de aprovação externa. Isso desconcerta o homem, porque ele sente que você não precisa dele para se sentir especial. E ao mesmo tempo está ali, presente, inteira, poderosa. Esse tipo de mulher vira referência. Ela não corre atrás, mas também não foge. Ela está aberta, mas não carente. Ela sabe o que quer, mas não impõe. E essa maturidade emocional é altamente viciante, porque o homem começa a perceber que, ao seu lado, ele também precisa se elevar. Ele não pode ser medíocre, não pode usar jogos, não pode tratar com descaso. Você não aceita menos do que merece. E isso está estampado nas suas atitudes, não nas suas palavras. E mais, a autoconfiança silenciosa gera uma tensão irresistível, porque ela não entrega carência, mas também não oferece arrogância. Ela é um ponto de equilíbrio raro. Uma mulher assim se torna inesquecível, não pelo que mostra, mas pelo que transmite. Ela cria uma atmosfera, uma vibração, um campo de energia que diz: eu sou suficiente. E se você quiser fazer parte da minha vida, terá que vir com verdade. E isso, para muitos homens, é novo, é desafiador, é instigante, porque eles estão acostumados com inseguranças disfarçadas de afeto, com elogios esperando retorno, com atitudes planejadas para agradar. Mas diante de uma mulher que não se molda para caber em ninguém, o jogo muda. Ele não sente que está no controle, e o desejo cresce. Então, entenda, você não precisa ser a mais falante, a mais extrovertida, a mais ousada, mas precisa se reconhecer como alguém completa, alguém que não busca ser validada, mas que compartilha sua presença com quem souber valorizar. Essa é a autoconfiança que vicia, não pela força do ego, mas pela solidez da alma. O terceiro comportamento é muito importante, pois é o desapego estratégico, a arte de não parecer disponível o tempo todo. Existe um erro muito comum que muitas mulheres cometem quando estão interessadas em um homem: se tornar excessivamente disponível. Estar sempre pronta, sempre online, sempre disposta, sempre lá, como se isso fosse garantir a presença dele. Mas o efeito, na maioria das vezes, é o oposto. Porque o excesso de disponibilidade comunica uma mensagem silenciosa, porém poderosa: eu preciso de você. E isso mata o mistério.
Atenção, o desafio. Um dos comportamentos mais viciantes para os homens é, justamente, o desapego estratégico. E aqui não estamos falando de jogos, de fingir que não se importa quando se importa. Estamos falando de uma postura genuína de valorização do seu tempo, da sua energia e da sua própria vida. Quando você mostra que tem uma vida rica fora da relação, com amigos, projetos, hobbies, autocuidado, rotina própria, você envia uma mensagem clara. Eu escolho estar com você, mas não preciso. E isso é extremamente poderoso. Porque tudo aquilo que é escasso se torna mais valorizado. Tudo aquilo que não está sempre ao alcance da mão, instiga. Quando você não responde imediatamente, quando não está disponível para sair sempre que ele propõe, quando não muda sua agenda inteira para se moldar aos planos dele, você mostra, sem precisar dizer, que seu universo não gira em torno de ninguém. E isso ativa o desejo masculino. Não porque você está dificultando, mas porque você está se colocando no centro da própria vida. E essa centralidade é magnética. O homem começa a perceber que precisa conquistar seu tempo, sua atenção, sua presença. Ele entende que há valor em estar com você. E isso cria uma dinâmica onde ele quer se esforçar, se destacar, se fazer presente. Agora, atenção. O desapego estratégico não é frieza, não é ignorar mensagens por ego, não é tratar com desdém para parecer difícil. Isso é manipulação e, no fundo, transmite insegurança. O desapego verdadeiro é tranquilo, é natural. É quando você tem clareza de que o seu valor não depende do quanto você se doa ou se sacrifica por alguém. É quando você não se atropela para manter a conexão, porque entende que uma conexão real não precisa de esforço desesperado. Mulheres que praticam o desapego estratégico se tornam viciantes porque elas têm presença seletiva. Elas aparecem com intensidade, mas não com frequência forçada. Quando estão de verdade, mas quando saem de cena, fazem falta. Elas criam saudade, elas deixam espaço, e esse espaço é fundamental. Porque é nesse intervalo que o homem sente falta, sente desejo. Sente a diferença entre estar com você e estar sem você. E esse contraste é o que faz nascer o vício. Porque ele entende que estar com você não é garantido, é privilégio. E quando algo é privilégio, o valor sobe. Então, não se apresse em responder. Não diga sim para tudo. Não abandone sua vida por ninguém. Mostre que seu tempo é precioso, que você está aberta, mas nunca vazia. Que estar com você é escolha, não carência. Esse é o tipo de desapego que ensina, que eleva, que atrai e que deixa ele completamente envolvido. Porque você não é a mulher que espera, você é a mulher que escolhe. O próximo comportamento é muito precioso, são toques sutis e linguagem corporal ambígua. Há algo profundamente poderoso na forma como você ocupa o espaço, antes mesmo de abrir a boca. A maneira como você se move, como olha, como gesticula, tudo isso comunica mesmo no silêncio. E dentro dessa comunicação não verbal existe uma arma quase irresistível, a ambiguidade intencional. Os toques sutis e a linguagem corporal ambígua despertam uma confusão deliciosa na mente masculina. Ele não sabe exatamente o que você quer dizer, mas sente algo. Algo que o tira do eixo, que o deixa curioso, interessado e, ao mesmo tempo, um pouco perdido. E é nessa confusão que nasce o vício. Imagine a seguinte cena. Você está conversando com ele de forma leve, envolvente, e durante um riso, toca brevemente no braço dele. Nem rápido demais, nem invasivo. É um toque casual, mas intencional. O cérebro dele registra isso como um sinal. Mas como foi sutil, ele não tem certeza. E a dúvida o faz querer mais. Em outro momento, você cruza as pernas de forma elegante, reclina levemente o corpo quando ele fala algo interessante. Depois, se afasta de novo.
Você está jogando com a distância, com o ritmo, com o espaço entre vocês. E ele começa a sentir que há um código ali, só que ele ainda não decifrou. Essa ambiguidade corporal é como uma dança silenciosa. E ela é infinitamente mais poderosa do que palavras diretas ou declarações óbvias, porque o homem é visual, é sensorial, é instintivo. Ele sente antes de entender. E quando você domina essa arte, a arte de provocar sensações com gestos, você entra no subconsciente dele. Você ativa gatilhos de atração que ele não consegue racionalizar. E é exatamente isso que o deixa viciado. O mais interessante, você não precisa ser exagerada ou teatral. Na verdade, quanto mais sutil, mais eficaz. Um olhar que dura meio segundo a mais do que o esperado. Um sorriso que aparece só com os lábios, enquanto os olhos permanecem firmes. Um movimento de cabelo feito no momento certo. O modo como você segura uma taça, como cruza os braços, como toca no próprio pescoço sem perceber. Todos esses gestos, quando feitos com intenção, criam uma atmosfera de tensão sensual que prende a atenção dele. E o mais impactante, essa linguagem corporal ambígua mantém o mistério vivo. Porque ela sugere, mas não entrega. Ela seduz, mas não declara. Ela acende, mas não consome. E o homem se vê preso num ciclo interno de interpretação constante. Ele começa a analisar seus gestos, lembrar dos seus olhares, tentar entender o que você quis dizer com aquele toque breve ou com aquele afastamento repentino. Ele entra num estado de alerta emocional, e isso é altamente viciante. Além disso, essa postura mostra autocontrole. Uma mulher que domina sua própria linguagem corporal transmite segurança, poder e magnetismo. Ela não precisa falar demais ou se explicar. Ela transmite, e tudo o que é transmitido dessa forma gera impacto, porque não passa pela lógica, passa pela sensação. Então entenda, os toques sutis e a ambiguidade corporal não são sobre manipular. São sobre expressar sua energia feminina com elegância, com domínio, com consciência do próprio corpo. É transformar cada gesto em uma mensagem. E deixar que ele sinta, deseje, imagine. Porque quando o corpo fala com leveza, mas com intenção, o coração escuta. E o desejo também. Os espelhos emocionais, como refletir e intensificar o estado emocional dele. Existe uma conexão poderosa e quase invisível que acontece quando você se transforma no espelho emocional de alguém. É quando, sem que ele perceba, você começa a refletir o que ele sente, ampliando a experiência emocional entre vocês e criando uma sensação profunda de sintonia. E esse é um dos comportamentos femininos mais viciantes que existem, porque ele ativa no homem a sensação de estar compreendido, validado e emocionalmente envolvido de uma forma que poucas pessoas conseguem provocar. Quando você se torna um espelho emocional, você não está apenas ouvindo o que ele diz, você está sentindo com ele, está lendo nas entrelinhas, está conectando com o tom da voz, com as pausas, com os olhares. E aí você responde de forma sutil, mas altamente impactante, ajustando sua energia à dele. Se ele está empolgado, você entra na empolgação, sem exagerar, apenas espelhando. Se ele está mais introspectivo, você desacelera o ritmo. Você dança emocionalmente com ele, no tempo dele, e isso é raríssimo. A maioria das pessoas está tão preocupada em se expressar, em ser ouvida, que esquece de entrar no universo emocional do outro. Mas você não. Você percebe os sinais. Você sente. E quando ele sente que você sente, algo acontece. Ele se desarma. Ele começa a associar a sua presença a conforto emocional, e é aí que começa o vício. Porque o ser humano não se apega apenas a pessoas, ele se apega a sensações. E se você se torna a pessoa que o faz se sentir mais vivo, mais compreendido, mais inteiro, ele vai querer estar perto de você cada vez mais, vai buscar você, vai se lembrar de você mesmo quando estiver longe.
Além disso, o espelhamento emocional ativa um senso de pertencimento. Ele sente que você está no mesmo ritmo interno que ele. Isso cria intimidade, e essa intimidade emocional é ainda mais poderosa do que a física, porque não é baseada em desejo superficial, mas em conexão genuína. E o mais fascinante, você pode intensificar isso com gestos simples, repetir sutilmente uma palavra que ele usou, imitar inconscientemente uma postura, entrar no mesmo fluxo de respiração durante uma conversa mais profunda. Tudo isso ativa espelhos neurais que criam empatia instantânea. Mas o verdadeiro segredo está em não tentar forçar essa conexão. O espelhamento emocional só funciona quando vem de um lugar autêntico. Você precisa estar presente, ouvir com interesse real, sentir de verdade. E aí, sim, você consegue entrar no mundo dele, sem invadir, apenas espelhando. Ele se sente seguro com você, sentido, valorizado. E essa sensação é rara, principalmente para homens que cresceram sendo ensinados a suprimir emoções. Quando ele encontra uma mulher que permite, mesmo que silenciosamente, que ele seja quem é, ele não quer mais soltar. Portanto, mais do que falar bonito, aprenda a escutar com o corpo inteiro, a se alinhar emocionalmente, a vibrar na mesma frequência, sem se perder, mas também sem se fechar. Quando você se torna o espelho emocional dele, você deixa de ser apenas uma mulher interessante e se transforma em uma experiência emocional única. E isso, meu bem, é absolutamente viciante. Outro comportamento infalível é a imprevisibilidade encantadora. Surpreender sem perder a essência. Se existe um elemento que mantém qualquer homem emocionalmente preso a uma mulher, é a sensação de não saber exatamente o que esperar dela. A previsibilidade, com o tempo, mata o interesse. Já a imprevisibilidade encantadora, aquela que vem acompanhada de autenticidade e leveza, mantém o fascínio vivo, como se fosse o primeiro encontro, sempre. E aqui não estamos falando de atitudes forçadas ou de criar situações teatrais só para gerar impacto. Estamos falando de ser uma mulher que tem camadas, nuances e espontaneidade verdadeira. Uma mulher que surpreende porque é fiel a si mesma e não a um roteiro. A imprevisibilidade encantadora começa nas pequenas coisas. É quando ele acha que você vai reagir de um jeito e você responde de outro com maturidade e elegância. É quando ele espera um bom dia doce e você manda um áudio provocante e inesperado. É quando ele imagina que você vai topar um programa comum e você propõe algo totalmente fora do script. Essas quebras de expectativa ativam o cérebro dele. Ele sai do piloto automático. Ele presta atenção. Ele sente que está diante de alguém única. Homens se viciam na mulher imprevisível, porque ela não é monótona. Ela desafia, brinca, propõe, muda o ritmo, mas faz isso sem perder a coerência com sua essência. Ela não é inconstante, ela é múltipla, ela não é caótica, ela é criativa. E isso a torna inesquecível, porque o mundo está cheio de cópias, de padrões, de repetições. Mas quando ele encontra alguém que traz novidade emocional, intelectual e até energética, ele se vê fisgado. E o melhor, ele sente que precisa estar presente para acompanhar, que precisa se reinventar também, que precisa se manter atento, alerta, vivo. A mulher que surpreende naturalmente, que tem histórias inusitadas para contar, que muda de assunto com leveza, que tem interesses diversos, que muda o tom da conversa no meio de um jantar. Ela cria um campo de energia vibrante ao redor dela. Ela transforma cada encontro em um novo capítulo. Não porque está tentando impressionar, mas porque simplesmente vive com autenticidade e liberdade. Mas atenção! A imprevisibilidade encantadora não deve ser confundida com instabilidade emocional. Ser surpreendente é muito diferente de ser volúvel ou confusa.
A mulher encantadoramente imprevisível é coerente nos valores, firme nos sentimentos, mas livre nas formas de se expressar. E isso é fascinante, porque ele sente que ela é segura, mas nunca óbvia, profunda, mas não previsível, presente, mas não decifrada. Essa combinação deixa qualquer homem emocionalmente estimulado, porque ele sente que com ela não há rotina, há descoberta. Ele começa a pensar nela em horários aleatórios, lembrando de pequenas surpresas, de frases fora do comum, de momentos que saíram do esperado. E isso se torna um vício, porque o cérebro humano ama estímulos novos. E se ele associa a sua presença a essas micronovidades emocionais, sensoriais e intelectuais, ele vai querer mais. Sempre mais. Por isso, não tenha medo de ser imprevisível. Vista o inesperado com naturalidade. Mude o caminho, mude o perfume, mude o assunto, mude o tom. Seja leve, surpreendente e fiel a si mesma. Isso não só mantém o interesse, mantém a chama acesa. Porque a mulher que ninguém consegue prever é a mesma que ninguém consegue esquecer. A comunicação provocativa, elogios enigmáticos e perguntas que desafiam. A forma como você se comunica pode ser uma ponte direta para o fascínio ou um atalho para o esquecimento. Palavras têm poder, mas não qualquer palavra. A comunicação provocativa, aquela que mistura leveza, mistério e inteligência emocional, é uma das armas mais sedutoras que uma mulher pode dominar. E o motivo é simples. Homens se encantam por quem os faz pensar e sentir ao mesmo tempo. Enquanto a maioria das conversas hoje gira em torno de obviedades e superficialidades, a mulher que sabe usar as palavras como um jogo sutil de estímulo mental se destaca como uma joia rara. Ela não fala demais, mas o que diz deixa marcas. Ela sabe que um elogio direto pode agradar, mas um elogio enigmático pode enlouquecer. Dizer, nunca conheci alguém como você, é bom. Mas dizer, você tem um jeito estranho de prender atenção, sabia? É infinitamente mais eficaz. Porque deixa margem para dúvida, interpretação, imaginação. A provocação aqui não é ofensiva, é elegante. É aquela que deixa ele sem resposta por alguns segundos, que faz ele rir, mas também refletir, que ativa a curiosidade e o desejo de continuar conversando. E mais do que elogiar, essa mulher sabe perguntar, mas não pergunta o que todo mundo pergunta. Ela não quer saber apenas o que ele faz ou de onde veio. Ela quer saber o que você faria se ninguém estivesse te olhando. Qual a verdade que você nunca teve coragem de contar para alguém? O que te faz perder o controle? São perguntas que desarmam, que convidam à vulnerabilidade, que saem do protocolo e entram no emocional. Esse tipo de conversa cria uma conexão cerebral poderosa, porque enquanto ele tenta entender você, ele vai se abrindo sem perceber, vai se mostrando, vai confiando, e, ao mesmo tempo, vai se sentindo estimulado a corresponder à sua profundidade. A comunicação provocativa exige atenção, presença e sensibilidade. É uma arte, e poucas dominam. E o mais bonito, essa mulher não precisa forçar nada. Ela apenas está em contato com a própria essência. Ela fala com verdade, mas sabe jogar com a ambiguidade. Ela mistura humor com intensidade. Brinca com as palavras como quem brinca com o vento, sem prender, mas sempre marcando. E por que isso é tão viciante para os homens? Porque eles saem da conversa com a sensação de que querem mais. Mais palavras, mais olhares, mais presença. Eles sentem que não decifraram tudo, que ainda há camadas a serem exploradas, que você não se entrega por completo, mas também não se esconde. E essa dinâmica cria um loop emocional poderoso, curiosidade, prazer, mistério, estímulo, tudo isso ao mesmo tempo. Então, se você quer manter a atenção dele viva, afiada, ativa,
Escolha bem suas palavras. Crie silêncios estratégicos. Use frases que façam ele pensar duas vezes. E, acima de tudo, fale com a alma. Porque a mulher que domina a arte da comunicação provocativa transforma conversas simples em momentos inesquecíveis. E isso, meu bem, ninguém supera. Outro comportamento muito importante é os limites bem definidos. A sedução de uma mulher que sabe dizer não. Poucas coisas são tão sedutoras quanto uma mulher que sabe exatamente até onde vai e até onde ninguém mais pode ir. Uma mulher que olha nos olhos e com calma, com elegância, com firmeza tranquila diz: não. Essa mulher não precisa gritar, nem se justificar, nem criar um escudo de frieza. Ela simplesmente estabelece limites. E essa atitude, ao contrário do que muitos pensam, não afasta os homens. Ela os magnetiza. Sabe por quê? Porque limites claros transmitem alto valor. Eles dizem silenciosamente: eu me respeito. E o cérebro masculino, ao identificar esse traço, ativa dois gatilhos simultâneos: o da admiração e o do desafio. Admiração porque ele percebe que você tem critério, postura, identidade. E desafio porque ele entende que você não é uma mulher que aceita qualquer coisa, de qualquer forma, por qualquer motivo. Você exige presença, consistência, respeito. E isso é incrivelmente atraente. Homens se viciam em mulheres com limites porque elas geram segurança emocional. Elas não oscilam de acordo com o humor de alguém. Elas não toleram desrespeito disfarçado de brincadeira, nem meias presenças. Elas não se anulam para caber no espaço de ninguém. E isso não é dureza, é maturidade. Uma mulher com limites não vive em função de agradar. Ela vive em função de ser verdadeira consigo mesma. E essa verdade é sexy. Dizer não a um convite que desrespeita seus valores. Dizer não a uma atitude que ultrapassa o que você considera aceitável. Dizer não quando tudo dentro de você diz: isso não me faz bem. Essas pequenas ações comunicam uma grande mensagem. Você tem um território interno bem protegido. E o homem que quer estar ao seu lado entende que precisará ser grande o suficiente para caminhar nesse território com respeito. E o mais interessante, esses nãos não criam distância, eles criam tensão. Tensão boa, tensão que atrai. Porque o homem sente que você é firme, mas não hostil. Que você impõe limites, mas continua acessível. Que você tem empatia, mas não cede por medo de perder. E isso, para ele, é raro. Porque muitos estão acostumados a relações onde basta pressionar um pouco para conseguir o que querem. Mas com você, não. Com você, cada passo precisa ser conquistado com verdade, com presença, com intenção clara. Isso gera um respeito profundo. E o respeito é a base do desejo duradouro. A mulher que se posiciona, que não abaixa a cabeça diante da dúvida, que sabe sair quando não se sente valorizada, ela não implora amor, ela inspira amor. Ela não força conexões, ela provoca conexões reais, porque tudo nela transmite consistência. Ela não é volúvel, é firme. E essa firmeza, quando equilibrada com leveza e doçura, cria uma das combinações mais viciantes para qualquer homem. Uma mulher que se entrega com intensidade, mas jamais à custa de si mesma. Portanto, lembre-se, o não é tão sedutor quanto o sim, e às vezes até mais, porque o não certo na hora certa mostra que você tem um código, um norte, uma identidade sólida, e isso não só atrai, isso eleva, isso inspira, isso vicia, autenticidade sem filtro, porque ser você mesma é o maior proibido de todos. Num mundo em que todo mundo tenta se encaixar, agradar, parecer ideal, ser você mesma, de verdade, sem filtro, sem script, é um ato de rebeldia sedutora. É quase proibido, é raro, é poderoso. E talvez por isso seja um dos comportamentos femininos mais viciantes para um homem. Porque a autenticidade tem algo que nenhuma técnica de sedução consegue reproduzir:
A verdade emocional crua, leve, livre e irresistível. Ser autêntica não significa ser perfeita, significa ser real. É rir alto quando sente vontade. É admitir inseguranças sem medo de parecer frágil. É dizer o que pensa sem rodeios, mas com respeito. É mostrar sua opinião, mesmo quando ela desafia. É se posicionar sem perder a leveza. Uma mulher autêntica não tenta parecer o que não é, e é justamente por isso que ela se destaca. Ela não finge desinteresse para parecer difícil, não força sensualidade para parecer atraente. Ela é, e esse ser é o que mais prende. Homens se viciam em mulheres autênticas porque elas são imprevisíveis no melhor sentido da palavra. Não seguem fórmulas, não repetem discursos prontos, têm uma essência viva, pulsante, com identidade clara e alma transparente. Estar com uma mulher assim é estar com alguém que surpreende com a própria verdade, que encanta com a sinceridade, que seduz com a própria liberdade de ser quem é. E tem mais. A mulher autêntica transmite autonomia emocional. Ela não vive em busca de validação. Ela sabe que sua presença é suficiente. E quando ela ama, ama com intensidade, mas não por falta, por transbordo. Quando se afasta, é com dignidade. Quando diz sim, é inteiro. Quando diz não, é com clareza. Ela não joga, não manipula, não atua. Ela vive. E viver ao lado de alguém assim se torna um vício, porque o homem percebe que com ela tudo é real. Tudo é honesto, tudo é forte. Além disso, a autenticidade convida à liberdade. Quando você é você mesma, sem máscaras, você permite que o outro também se revele. Você cria um espaço onde ele pode tirar a armadura, pode ser vulnerável, pode mostrar falhas sem medo. E isso é raríssimo. Muitos homens vivem em performance constante, tentando ser fortes, inteligentes, irresistíveis, invencíveis. Mas quando encontram uma mulher que se mostra por inteiro, eles sentem que, pela primeira vez, podem respirar. A autenticidade também é extremamente atraente porque ela resiste às comparações. Uma mulher que imita, que se adapta demais, que tenta ser o que ele espera, se torna comum. Mas uma mulher que é única em sua forma de falar, pensar, sentir e viver, se torna inesquecível. Ela não está competindo, ela está existindo, e é justamente por isso que ela vence. Por isso, nunca subestime o poder de ser você, mesmo com suas falhas, medos e contradições. Sua verdade é mais sedutora do que qualquer imagem construída, porque a verdade tem magnetismo, tem alma, tem vida. E a mulher que vive a própria verdade com coragem, presença e naturalidade é a mulher que ele não consegue e nem quer tirar da mente. A linha tênue entre o encantamento e o jogo emocional. Agora que você conheceu esses comportamentos femininos, capazes de deixar qualquer homem emocionalmente preso, quase viciado, em você, é hora de fazer uma pausa e refletir sobre uma diferença fundamental. Encantar não é manipular. Existe uma linha tênue entre exercer o seu poder feminino com consciência e entrar no território perigoso dos jogos emocionais. E é exatamente essa linha que define o tipo de mulher que você se torna e o tipo de relação que você atrai. Tudo o que falamos até aqui, o mistério, o desapego, os toques sutis, a provocação, os limites e a autenticidade, não são estratégias para controlar o outro, mas sim formas de expandir a sua própria presença. São expressões naturais de uma mulher que se conhece, que se respeita e que se posiciona no mundo com maturidade, intensidade e verdade. Quando você usa essas atitudes como extensão da sua essência, você não está jogando, você está se revelando. O problema começa quando essas atitudes viram máscaras, quando são usadas para gerar dependência, brincar com sentimentos ou alimentar o ego. Aí o encanto vira manipulação, e o que era atração se transforma em desgaste. Por isso a chave aqui é consciência, intenção,
verdade. Se você sentiu que esse conteúdo falou direto com você, deixa o seu like agora. Isso mostra que vale a pena continuar trazendo temas como esse por aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita, porque tem muita coisa poderosa vindo por aí. E claro, quero te ouvir nos comentários. Qual desses comportamentos você já percebe em você? Qual deles vai começar a praticar com mais consciência a partir de agora? Aproveita esse espaço para compartilhar sua experiência, tirar dúvidas ou até sugerir temas. Eu leio tudo com muito carinho, porque esse canal é para você. E lembre-se, o verdadeiro poder está em ser tão real, tão inteira e tão dona de si, que você não precisa correr atrás de ninguém. Porque quando uma mulher se torna inesquecível, ela naturalmente atrai tudo o que merece.